Boa tarde. Hoje é terça-feira, 19 de março. Diplomacia em primeiro lugar, até as últimas consequências, diz Bolsonaro sobre a Venezuela. O presidente disse que não pode comentar o que conversou com Donald Trump a respeito da Venezuela na reunião fechada que teve com o americano na Casa Branca. O presidente Jair Bolsonaro, após se reunir com Donald Trump e falar ao lado dele com a imprensa na Casa Branca, nesta terça-feira, 19, deu nova entrevista, desta vez sozinho, e comentou como vê a possibilidade de uma intervenção militar na Venezuela, enfatizando que não pode detalhar o que conversou a respeito disso na reunião reservada que teve com Trump, no Salão Oval da Casa Branca. Diplomacia em primeiro lugar, até as últimas consequências. Trump repetiu que todas as hipóteses estão na mesa. O que ele conversou comigo reservadamente, me desculpem, mas eu não poderia conversar com vocês, afirmou a jornalistas em Washington. Nós queremos resolver a situação porque o Brasil está sendo prejudicado e não nos interessa, nem a nós, nem a eles, que um país se perpetue na situação que se encontra a Venezuela, completou. Mais cedo, falando à imprensa, ao lado de Trump, Bolsonaro disse que o Brasil está disposto ao que for possível fazer para solucionar o problema da ditadura. Discutimos a possibilidade de o Brasil entrar como grande aliado extra na OTAN. Há pouco, permitimos que alimentos fossem alocados em Boa Vista, capital de Roraima, por parte dos americanos, para que a ajuda fizesse presente. No momento, estamos neste ponto. O que for possível fazermos juntos para solucionar o problema da ditadura na Venezuela, o Brasil estará a postos para cumprir essa missão, para levar a liberdade e democracia ao país, afirmou Bolsonaro. Um grande imbecil. Fim do socialismo. Nesse mesmo contexto, Trump defendeu que integrantes dos setores militares da Venezuela suspendam o apoio a Nicolás Maduro. Ele também defendeu o fim do socialismo no continente americano. Outro idiota também. Cada país tem um governo que quer ter. Pedimos aos integrantes dos setores militares da Venezuela que suspendam o apoio a Maduro, que não é nada além de uma marionete de Cuba. Os Estados Unidos e o Brasil apoiam o povo cubano, que sofre, e o povo da Nicarágua. Chegou a hora final do socialismo no nosso hemisfério. A última coisa que queremos nos Estados Unidos é o socialismo, disse Donald Trump. Um grande idiota e imbecil americano. Bolsonaro defendeu o discurso de Trump e disse que as pessoas que acreditam no socialismo estão abrindo a mente para a realidade. Acredito piamente na reeleição de Donald Trump. A cada dia que passa, essas pessoas mais voltadas ao socialismo e ao comunismo vão abrindo a mente para a realidade. A fronteira da Venezuela com o Brasil foi fechada não para os brasileiros que apoiam o socialismo, mas para que os venezuelanos que apoiam a democracia não entrassem no Brasil, afirmou o presidente brasileiro. Crise e intervenção. A Venezuela vive uma longa crise econômica e política, com desabastecimento, hiperinflação, aumento nos indicadores de violências, entre outros problemas graves. O Brasil apoiou a iniciativa de Juan Guaidó, que se autodeclarar presidente interino em substituição a Nicolás Maduro, que a oposição passou a considerar um usurpador após uma reeleição de lisura amplamente questionada. No entanto, os chavistas não aceitam deixar o poder e denunciam o movimento liderado por Guaidó como uma forma de interferência estrangeira. O Brasil tem se posicionado a favor de uma solução diplomática para o problema, sem intervenção militar. Inclusive compartilha do posicionamento do Grupo de Lima, que reúne países que defendem uma redemocratização da Venezuela a favor de uma saída pacífica. Bom, sobre o encontro dos dois Trumps, o Trump branquelo e o Trump dos trópicos, tem alguns meus pontos de vista. O Bozo, né, sinceramente, fala que a Venezuela é uma marionete de Cuba. Bom, o Bozo é uma marionete de Trump, porque, em primeiro lugar, como é que um país abre mão de a isenção de vistos para os gringos, para os japoneses, australianos e canadenses, sem ter uma contrapartida? Como um governo
que está no poder há menos de 100 dias é capaz de fazer uma medida que não tem reciprocidade. É a primeira vez nas relações internacionais do Brasil que não exista a reciprocidade. Um acordo de isenção de vistos, primeiramente, é conversado entre duas nações, né, antes de chegarem a um ponto final. E o Brasil, sinceramente, para mostrar o bem-querer, não esperando que esses países façam o mesmo, fazem o mesmo, que é praticamente deu de presente a isenção de vistos. Os brasileiros continuarão sendo exigidos vistos para entrar nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão e na Austrália. Não acredito que esses países vão fazer essa isenção de vistos, vão acabar com isso, com assim, um sentido de reciprocidade. Duvido muito. Mas, como eu disse, o governo Bozo, né, quis dar um presente para a Gringolândia e já deu esse primeiro presente. O segundo presente que o Bozo, o palhação, deu para os Estados Unidos, a base de Alcântara. O povo é tão idiota que eu estava lendo nos comentários aqui, falando que a base será usada por outros países, vai ser muito lucrativo com o Brasil, blá 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 blá. Será que o povo é tão imbecil que a base de Alcântara é a melhor base do mundo em lançamento de foguetes, porque se gasta menos combustível e chega mais rápido ao espaço? Essa base já era alvo dos americanos já fazia muito tempo, e eles acabaram conseguindo com a eleição do Bozão aí, né? Então, falar que vamos alugar a base para a Gringolândia, para os países que queiram usar a base e blá blá blá, é pura lorota, é pura mentira. Os americanos vão usar a base como uma base militar, vão colocar sua força ali, vão colocar não foguetes, vão colocar mísseis, né? Porque é bem irônico que no tempo da União Soviética, quando os soviéticos instalaram mísseis em Cuba, os americanos já queriam a Terceira Guerra Mundial. E agora que os americanos têm mísseis espalhados pela Europa, né, sendo que Vladimir Putin já disse que se instalarem mísseis no leste europeu, ele vai agir, agora querem também a base de Alcântara para quê? Colocarem mísseis direcionados a quem? A Venezuela, como uma forma de pressão. Se Maduro não deixar o poder, jogamos uma bomba aí neles, né? E é isso. Os americanos não têm diplomacia. Será que o povo é tão burro no século XXI? Será que nunca entenderam que os gringos não lutam por liberdade? Eles invadiram países do Oriente Médio não para levar a liberdade, que o povo seja livre, democrático, não sei o que. Não. Eles invadiram para roubar o petróleo que eles têm. A guerra do Iraque, que tinha a justificativa que era contra o terrorismo, que Saddam Hussein escondia terroristas, que Saddam Hussein estava lá com Bin Laden, que tinha armas químicas. Entraram no Iraque junto com o Reino Unido, não encontraram armas de destruição em massa, mas derrubaram o governo iraquiano, pegaram o petróleo iraquiano, e agora o Iraque é um caos completo, que não tem uma instabilidade política total. O mesmo que fizeram no Afeganistão, o mesmo que iam fazer em qualquer lugar do mundo onde os americanos colocam um dedo, apodrece. Então essa coisa, vamos levar a democracia para Venezuela, fora Maduro, vamos tirar ele da força. Gente, isso é mais para pegar o petróleo que a Venezuela tem. A Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Parece que a maior reserva de gás natural do planeta foi encontrado na fronteira da Venezuela com a Guiana. Então, será que o povo é tão besta de acreditar nos americanos hoje, que eles querem levar liberdade para os venezuelanos? Claro que não. Eles querem dominar. Vamos acabar com o socialismo no continente americano. Para quê? Para tomar o continente como um todo, né? Não sei se... Bom, isso não vai ser da época de muitos, mas mais ou menos que uns quase 20 anos atrás se falava da famosa ALCA, né? Da Área de Livre Comércio das Américas, que seria uma versão, digamos, da União Europeia, a versão Gringolândia, né? A ALCA, ainda bem que não foi para frente, porque seria todo mundo
sob o poder dos Estados Unidos, sobre as leis americanas. Os americanos, uma coisa que querem é dominar, levar a sua influência, e que eles são os bonzinhos, que eles são os perfeitos, que o resto do mundo é uma porcaria, e eles vieram para consertar o planeta. Vamos bater palma para as pessoas que acreditam nessa bobagem, né? Então, falar primeiro que eu também estava lendo aí antes de ler essa matéria, que o Bozão aí falou que era o primeiro presidente que não era anti-americano que chegou lá na Casa Branca. Bom, o Lula era anti-americano até o último grau, que o Obama chamou ele de ele é o cara, né? Onde tá hospedado o Bozão lá, na Blair House, para pouquíssimos chefes de Estado. Ele praticamente é o único, né? Sendo que é uma residência para receber todos os chefes de Estado que fazem visitas aos Estados Unidos. Então, é outra lorota, né? Eu penso o seguinte: tem os imbecis que votaram, 50 milhões de imbecis que votaram no Bozão aí. O Brasil está passando a maior vergonha com essa reunião do Bozo, do Trump, dos trópicos, como falaram lá nos jornais dos Estados Unidos, né? Aqui também no México falaram também do Trump e dos trópicos, juntamente com o Branquelão lá. O Bozão apoiar a construção do muro da fronteira dos Estados Unidos com o México. Ele tem que se meter em coisas que não é da sua incumbência, né? Porque aqui no México já tem esse problema que eles não querem construir um muro, mas não podem fazer nada porque o muro seria do lado americano. Então, cada vez que lá o Congresso americano não dá o dinheiro para o Trump construir o muro, aqui no México se respira aliviado. E aí vem o Bozão falar essas idiotices que somos a favor, que os imigrantes são todos os vagabundos, são todos uma porcaria, que não pode entrar no país. Infeliz xenófobo que é o Bozão, né? Eu tenho vergonha de ser brasileiro nesse momento que esse senhor está lá no Palácio do Planalto dirigindo 200 milhões de pessoas. É impressionante que ainda tem gente que bate palma para esse imbecil, né? Para esse idiota, mas deixa, né? Eles queriam essa criatura no poder. Parabéns, vamos bater palma aí, né? Vamos bater palma porque não vai mais nada para rir, porque para rir a gente já riu tanto que a barriga já dói, né? Sinceramente, agora a gente tá pior do que já podia estar, né? De um lado o branquelão e louco do Trump, e do outro lado o Bozão palhaço, né? A marionete do Trump, né? Então, sinceramente, a pior reunião é de um chefe brasileiro nos Estados Unidos, onde o Brasil cedeu tudo e não ganhou nada, porque o Brasil não ganhou nada com isso, né? Tudo que o Brasil queria era tudo que os Estados Unidos queria é que o Brasil se ajoelhasse, né? E baixasse a cabeça para os interesses americanos, e conseguiram, né? Porque eu estava vendo numa reportagem que quando o Michael Pompeo foi ao Brasil, Trump já estava, o Bozão aí já estava oferecendo o Trump dos trópicos, isso que eu ia falar, já estava dando um pedaço da Amazônia para colocar uma base militar americana. Para ter uma ideia, sinceramente, o Brasil nunca esteve pior nas relações internacionais como agora. A tendência é piorar daqui para frente. Quer dar um conflito com a Venezuela? Vai dar um conflito com a Venezuela, né? Vamos atacar a Venezuela, vamos invadir a Venezuela, vamos levar a democracia. Gente, o problema da Venezuela, eles resolvem entre eles. Eles já têm uma oposição. Se eles querem convencer o exército a apoiar e derrubar o Maduro, bem, se não, continuarão com a oposição, continuarão nas ruas protestando. Com coisas que acontecem dentro de um país. O Maduro não está atacando a população.
Claro que a população tem problema. Vamos lá, a hiperinflação na Venezuela, o desabastecimento na Venezuela é tudo causado pelas sanções americanas. Será que também o povo não vai buscar as razões porque a Venezuela chegou nesse ponto? Não porque o governo é chavista, o governo é socialista, que o governo é isso e aquilo. É porque o governo Maduro brigou com os americanos e os americanos aplicaram sanções contra a economia venezuelana e ela chegou a entrar em frangalhos. Né? E é isso que converteu um caos na Venezuela. Mas é muito diferente do que Bashar al-Assad fez lá na Síria, que os rebeldes pegaram em armas e se atacaram, né, as forças sírias, e viraram uma guerra civil que dura aí, não sei, 7 anos, mais ou menos. Então, eles querem. A Venezuela não está nesse ponto de precisar de uma intervenção militar, que vamos invadir, vamos levar a liberdade. Não. A Venezuela não está numa guerra militar. Perdão, não está numa guerra civil. Não está em guerra. Então, para de falar em lorota, param de blá 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 blá, né? E cada quem cuida das suas coisas. O Brasil tem muitos problemas. Em vez desse imbecil aí dando as coisas pros gringos, por que não vai resolver o problema do Brasil? Né? Vamos lá, fazer as pessoas trabalharem 40 anos para se aposentarem. Né? Vamos lá tirar direitos aí, porque ele foi feito pela esquerda, então vamos tirar os direitos do pessoal aí. Então, vamos lá resolver o problema em casa, depois a gente vê que tá lá para fora. Né? Mas, como eu disse, eu tenho vergonha de ser brasileiro neste momento, que o Brasil deu tudo de mão beijada para a Gringolândia e que recebeu em troca nenhum thank you, né? Muito obrigado, pessoal, por assistir meu novo vídeo. Já sabem, se quer aprender português brasileiro ou falar comigo em português brasileiro, pode vir aqui a classe particular de idiomas, ou podemos ter aulas pelo Skype em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado, pessoal, por assistirem meu vídeo e nos vemos logo com outra notícia interessante. Que tenham todos uma excelente tarde de terça-feira e nos vemos logo. Falou, pessoal, um abraço a todos aí no Brasil e a todas as pessoas, a todos os países que falam português nesse planeta. Muitíssimo obrigado, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau. Sobre Venezuela, o governo brasileiro até que claramente essa questão, eu, ele, e a convite dele, não vou entrar mais ninguém, o meu filho Eduardo Bolsonaro. Então, essas pessoas tomaram conhecimento que nós tratamos com mais profundidade na questão da Venezuela. A certeza, nós queremos resolver a situação porque o Brasil está sendo prejudicado e não nos interessa nem a nós, nem a ele, né? Que o país se perpetue na situação que se encontra a Venezuela. Diplomacia ou intervenção militar, presidente? O Brasil não descarta a militar apoiar? Diplomacia em primeiro lugar, até as últimas consequências. Né? Trump repetiu que todas as hipóteses estão na mesa. O que ele conversou comigo reservadamente, me desculpa, mas eu não poderia conversar com vocês.